Pessoal, tudo bem? Tudo bem, passa a ser mais uma retórica, né? Uma forma de cumprimentá-los com educação. Já passamos 2 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e o nosso Guarani, infelizmente, começa muito mal a competição. Um empate em casa, uma derrota fora de casa para o Oeste, que cá entre nós não é nada disso, não é tudo isso, né? O time foi mal ontem, apresentou pouco, produziu pouco, aquela boa impressão deixada principalmente no primeiro tempo da estreia caiu por terra depois da apresentação do Guarani no todo na partida de ontem contra o Oeste lá em Barueri, e a gente se prepara para uma competição tenebrosa. Quem sabe? O Guarani vive um momento de muita instabilidade, são 8 jogos sem vitórias, e por mais que o técnico Vinícius Eutrópio diga que não, isso tem sim muito a ver com o elenco atual, porque mais 70% dos jogadores que estão formando o time titular participaram de toda a campanha do Paulistão, portanto estão incluídos aí nesse leque de 8 partidas sem vitórias, e o pior de tudo, o Guarani não consegue fazer gols, ele até cria algumas situações, algumas chances, mas não conclui em gols. Vamos dar uma olhada, eu fiz um apanhado geral de imagens dos 2 jogos do Guarani, a gente casou os 2 jogos ali, os lances parecidos e tal. Guarani e Figueirense primeiro, depois Oeste e Guarani. Vamos ver o que o time produziu em termos ofensivos nessas 2 partidas e aí a gente vai dar uma analisada final para ver o que a gente encontra de solução ou se não tem solução. Vamos tentar encontrar um caminho? Vamos lá, vamos conferir as imagens aí. Aqui Guarani e Figueirense, olha a jogada, o Inácio passa pela bola, vem o Arthur, pé direito, bate bem, o goleiro vai e busca a bola lá. Agora, jogada trabalhada, a mesma coisa, a mesma jogada, passa pela bola, vem o Inácio, que é canhoto, bate, o goleiro faz outra grande defesa, fatalidade, o goleiro está lá para pegar. Presta atenção nessa jogada, uma boa chegada do Guarani, cruzamento, olha lá, faltou o centroavante, faltou esticar um pouquinho mais a perna para buscar a bola. O time está treinado, as jogadas estão saindo, não está saindo gol, né? Outra jogada agora, vamos dar uma olhada, Guarani Figueirense, bola invertida, a chegada é boa, uma boa troca de passes, a bola chega, passa pela marcação, bate para o gol de fora da grande área. Boa defesa do goleiro, o time está trabalhado, a jogada saiu de novo. Agora um lance que chama atenção, a recuperação de bola do Ricardinho, passe por trás da zaga, o jogador chega na linha de fundo, faz o cruzamento, ninguém do Guarani consegue alcançar a bola porque o goleiro desviou. Vamos dar uma olhada no lance do pênalti que o Guarani sofreu. Mesma coisa, recuperação de bola, jogada de contra-ataque, passe por trás da zaga e o Felipe Amorim chega já fazendo passe e sofre a falta. Pênalti para o Guarani. Essa foi a jogada, uma jogada muito parecida. Agora vamos ver essa jogada aqui. O chutão do Giovani, vem a escorada de bola, o Diego Cardoso. Olha, ele saiu na cara do goleiro, a visão de lance dele. Olha o que ele resolveu fazer. Tentou dar uma cavadinha, se perdeu com a bola. Péssima fase do Diego Cardoso, hein? Péssima fase. Ó, escanteio cobrado pelo lado direito, subiu o Xandão, apareceu o livrinho, o Xandão cabeceou mal, mas estava lá, o posicionamento treinado, Xandão. Mesmo lance, Guarani Oeste, ó, cabeçada agora foi do volante do David, tava lá, jogada trabalhada, do mesmo jeito. Vamos dar uma olhada agora nesse lance. Esse é o lance do pênalti que o juiz não deu, mas olha que jogada bem trabalhada, que contra-ataque bem feito. O Diego Cardoso recebeu a bola, partiu em velocidade, então invadiu a grande área. Olha lá, ele tinha o Felipe Amorim do lado, podia fazer o toque, não fez, partiu para a jogada individual, sofreu o pênalti, o juiz não deu. Mas se ele toca, caixa, né? Gol do Guarani. Agora para vocês de novo o lance do pênalti, vamos lá. Jogada trabalhada, contra-ataque rápido, recuperação de bola, o Felipe Amorim. O que me chama a atenção nesse lance é que o Felipe Amorim, mesmo antes de receber a falta, já faz o passe. Ele já está passando a bola para o companheiro ali tentar fazer o gol. E aí vem o Diego Cardoso, que a gente já falou, vive uma péssima fase, né? Esperou pela definição do goleiro, olha lá, ele dá a paradinha, o goleiro não cai na paradinha dele, fica paradinho ali esperando a definição do Diego. Se perdeu, bateu para fora. Agora vamos dar uma olhada na diferença do time com centroavante e sem centroavante. Jogada bem trabalhada, olha, até o Bruno Lima apareceu bem nessa bola. Éder Luiz, a jogada do Éder para o Anselmo Ramon, o que ele faz? Ele gira em cima da marcação. É isso que o centroavante faz, recebe a bola e queima pro gol. Ó, o último lance do jogo, o Anselmo Ramon de novo, passa pela marcação e bate pro gol. Bateu no zagueiro, mas a função de centroavante é essa, recebe a bola e queima pro gol. Essa é uma das coisas que está faltando pro Guarani, a presença de área, o jogador definidor, o cara que tem o faro do gol.
limpou a jogada, bate pro gol e pronto. Foi isso, a gente viu aí nos lances, nesse apanhado, nessa edição de imagens, tanto do primeiro quanto do segundo jogo. No primeiro jogo o time criou bastante, teve bastante oportunidades, bastante chances de gol, não concluiu, não fez o gol. Teve uma bola lá no finalzinho do jogo com o Anselmo Ramon, a bola poderia ter entrado, o goleiro fez 2 grandes defesas no mesmo lance, mas o fato é que a bola não entrou. E aí eu chamo a atenção também para esse detalhe, assim, fiz questão de deixar muito claro na edição da imagem. O time jogando com centroavante e o time jogando sem centroavante. Por quê? Porque o Diego Cardoso vive um péssimo momento. Faz tempo que o Diego Cardoso não repete uma grande atuação, hein? Ele não cria chances, ele recebe as chances e desperdiça. Desperdiçou algumas chances claras de gol contra o time do Figueirense no Brinco de Ouro. Ontem, ou melhor, na partida contra o Oeste, né, para quem estiver vendo em outra data, perdeu um pênalti. Olha, preocupante a atuação do Diego Cardoso, caiu muito de rendimento. Por coincidência, essa queda de rendimento vem depois que o Santos chegou a anunciar que queria ele de volta. Aí o Sampaoli, que é o técnico do Santos, disse que não queria mais, liberou para continuidade do empréstimo dele com o Guarani. Diego Cardoso caiu muito de rendimento, mas não é só ele não. O Guarani tem falhas pontuais na defesa, a gente não mostrou aqui a defesa, eu vou fazer depois um outro programinha para vocês falando dos problemas defensivos do Guarani, aqui a gente só vai falar de ataque. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, o time até consegue criar, até consegue chegar. Cria alguns bons momentos de contra-ataque, tem uma boa tomada de bola no meio de campo, parte em direção ao gol, arrisca de fora da área, arriscou principalmente no jogo contra o Figueirense. Criou algumas boas chances no jogo contra o Oeste? Criou, poucas, mas boas oportunidades. Teve o pênalti perdido, mas é pouco. É muito pouco para um time que vai ter uma competição de 38 rodadas pela frente. Solução? Não sei. Talvez os jogadores da base. A gente tem alguns atletas bons na base. A base não é solução? Base é solução sim. Base é solução se bem trabalhada, se lançada no momento certo. Acho que esse é o momento certo, ou pode pelo menos ser o momento certo para a gente aproveitar alguns bons talentos da base que estão desmotivados jogando o Campeonato Paulista Sub-20. A campanha do Guarani no Paulista Sub-20 até aqui não é boa, o time não vem bem, jogadores que foram destaque na Copa São Paulo esperavam uma oportunidade no time principal, essa oportunidade não veio, isso pode estar fazendo diferença. Chegou a hora de analisar, a gente quer manter essas boas revelações, essas expectativas de bons jogadores, ou a gente vai simplesmente perdê-los como talentos que não brigaram, passaram pelo Guarani e em algum momento vão despontar em outros times por aí, pelo Brasil afora? Essa é uma pergunta que tem que ser feita também. Mas eu acho que a principal pergunta que fica na cabeça de todos vocês e na minha também é: o que aconteceu? Em que momento o Guarani se perdeu? O Guarani se perdeu, no meu entendimento, muito quando imaginou que o time que disputou o Campeonato Paulista fosse ser uma boa base para a Série B do Campeonato Brasileiro. As tais das contratações pontuais teriam que ser muito mais do que pontuais. As saídas teriam que ter acontecido num ritmo muito maior. Tem jogador aí que não deveria ter ficado e que continua sendo titular. Tem jogador causando queda de rendimento de outros jogadores. Tem um mistériozinho aí na lateral direita do Guarani. A gente não consegue entender muito bem porque dessa insistência com o Bruno Lima jogando improvisado no setor. É para melhorar a marcação? Não está melhorando. Nós precisamos de laterais alas, laterais que passem, que encostem no ataque. O modo como o Guarani vem jogando tem matado alguns jogadores. Acho que o principal exemplo deles é o Ricardinho, que não consegue mais fazer uma boa partida. Ele marca bem, ajuda muito o time, é voluntarioso, mas não é mais aquele Ricardinho que chegava com força na frente, que aparecia como elemento surpresa, que criava boas jogadas de tabela, não é mais o mesmo Ricardinho. Isso tem acontecido nos 2 jogos comandados pelo Eutrópio. Os 2 laterais não passam, não avançam, são meramente marcadores. As poucas vezes em que avançam ajudam lá na frente. Isso mostra que o time pode render um pouco mais. Agora, como render mais? Com pelo menos 3 peças ofensivas em qualquer time de futebol atual que absolutamente não participam do jogo. Nós não temos um segundo volante que encoste, que apareça como elemento surpresa. Nós não temos ala pelo lado direito nem ala pelo lado esquerdo. Vai ficar difícil. Nós já estamos atacando com 3 a menos. Se era para atacarmos aí com 6, 7 jogadores no campo ofensivo, estamos atacando com 3, 4. Isso é pouco. Vamos precisar de muito mais. O Arthur Rezende deixou uma boa impressão na primeira partida? Deixou uma péssima impressão na segunda.
Felipe Amorim deixou uma boa impressão na primeira partida, deixou uma má impressão também na segunda, produziu pouco, rendeu muito pouco. Diego Cardoso, meu filho, acorda, você está jogando no Guarani, cara. Acorda, essa camisa tem peso, essa torcida merece respeito. Fato é que fica a constatação de que o time, por enquanto, está mal montado, dá tempo de corrigir, dá tempo de mudar alguma coisa, dá tempo de ir ao mercado, dá tempo. Tem um limite de 40 inscrições por elenco? Tem. Isso pesa. Tem muito jogador que não deveria ter permanecido e permaneceu. Mas dá tempo de corrigir com algumas dispensas pontuais e algumas contratações muito mais do que pontuais. Agora, detalhe, nós não precisamos contratar jogador para ficar treinando ou para compor elenco. Nós precisamos contratar jogador para ser titular. O Guarani precisa de um atacante de beirada, precisa de um segundo atacante, né? Precisa de um atacante de referência que pode ser o Diego Cardoso, pode ser o Anselmo Ramon, pode. Se num determinado momento eles voltarem a jogar o futebol que já jogaram na vida, podem ser. Tem o Éder Luiz, que não entrou mal não, entrou bem o Éder Luiz no jogo de ontem. Pode ser um bom indicativo, mas tudo na base do pode. Fato é que faltam 12 dias para o próximo jogo. Em 12 dias você não remonta um time, mas você consegue dar um outro padrão de treinamento, você consegue mudar o sistema de jogo, você consegue mudar o encaixe de uma peça ou de outra dentro de campo. O que tem o Vinícius Eutrópio? Só isso. 12 dias de trabalho e a perspectiva de poder mudar o posicionamento. De na conversa, de na repetição, conseguir imputar alguma coisa diferente na cabeça dos jogadores. Se não conseguir, meu amigo, terceira rodada o técnico já está pendurado. 3 jogos, a gente avisou. O estopim do Vinícius Eutrópio tem sido curto nos clubes por onde ele passou. Foram passagens de 4, 5, 6, 7 jogos. Campeonato Brasileiro da Série B, 38 rodadas. 7 rodadas, 20% do campeonato. Arriscar tudo num treinador para fazer 20% da competição, complicado. O que fica de lição disso tudo? O Guarani perdeu tempo. O Guarani perdeu 30 dias de preparação, o Guarani perdeu 2 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro da Série B e agora, como disse o próprio treinador lá na sua entrevista coletiva, talvez tenha que trocar o pneu com o carro andando. Dá tempo de trocar? Dá tempo. Tem uma paradinha aí que pode ser até um pit stop interessante, mas vai ter que produzir muito mais lá atrás e principalmente lá na frente. 2 jogos sem nenhum gol marcado. Mais preocupante se você voltar na questão dos jogos treino. 5 jogos, somando os 3 jogos treino. 1 gol marcado. Quem marcou o gol? Bidu, lateral direito da base. Dá para arriscar com os meninos? Não sei. Talvez dê. Talvez tenha lugar aí para um Pedro Acorce, talvez tenha lugar para o Felipe, talvez tenha lugar para o Matheus Davó. Tem algumas peças interessantes nas categorias de base do Guarani que poderiam ser, nesse momento, lançadas. Tem o Bruno Souza, já não é mais das categorias de base, já é profissionalizado, teve o contrato recentemente renovado, pode ser uma boa opção para a lateral direita. A gente não sabe o que está acontecendo com o Lennon. A gente não sabe até quando o Lennon vai ficar nesse joga, não joga. E se mais ainda, se o Lennon vai jogar como lateral ou se vai jogar como volante ao lado do Ricardinho, a gente não sabe. Tem algumas incógnitas aí que ficaram totalmente abertas no Guarani. Fato é que a produção do time é pequena, a pontuação do time é baixa, 1 ponto em 6 disputados, e isso pode fazer falta nas rodadas finais. Qual o objetivo? Diretoria, é vocês que têm que dizer. O Guarani vai lutar para não cair ou vai lutar para subir? Isso é vocês quem vão nos dizer, a torcida quer saber. Agora, uma coisa é pontual, o time precisa de reforços. O time precisa de jogadores de nível e de jogadores que cheguem para serem titulares. Não dá para contratar arriscando. Não dá. A margem de erro é muito reduzida. Está chegando o David? Não sei se o David é a solução para o ataque do Guarani. Vamos parar para pensar que é um jogador que compôs o elenco da Série C de 2016 e não se destacou tanto ali não, né? Ferreira compôs o elenco da Série C de 2016. A diferença de nível é grande de um campeonato para o outro. Pessoal, é preocupante. Vamos ficar atento, vamos acompanhar com mais presteza toda essa preparação, principalmente nesses 12 dias que separam o último do próximo jogo do Guarani. O próximo jogo é o Vitória. O que esperar? Simples. Vitória. Tem que ganhar. Vai jogar bem? Não sei. Mas tem que jogar pelo resultado. Qual é o resultado? Vitória. Aqui nesse material a gente analisou só o sistema ofensivo do Guarani. O que o Guarani produziu do meio de campo para frente.
Vocês viram aí alguns bons contra-ataques, algumas boas chegadas, alguns chutes longos, as jogadas principalmente do Anselmo Ramon como centroavante, como jogador de referência. Depois, no próximo vídeo, eu quero abordar com vocês o sistema defensivo do Guarani. A gente vai ver como é que os adversários chegaram na nossa área, como é que eles chegaram perto do nosso gol, como é que foi essa relação da defesa do Guarani com o ataque adversário. Para a gente ver também o que precisa ser corrigido lá atrás. Não está tudo certo lá atrás, não. Ontem a gente tomou alguns sustos e alguns sustos muito fortes. Valeu? É muito cedo para a gente estar com esse sinal de alerta ligado. Um abraço, a gente vai se falando.